estava falando da ação de Maria em Caná. Vendo a necessidade, constatando que ia faltar o vinho na festa, ela poderia ter dito, isto não é problema meu, eu sou uma criatura que nada posso fazer, está aí o meu filho, isso é problema, ele deve saber disso melhor do que eu, ele que deve resolver. Mas com aquele jeito de mãe, você sabe o que ela fez. Foi ao encontro do seu filho e lhe apresentou o problema. Esta é a ação de Maria. Tem consciência de que ela não é capaz de resolver problema algum. Eu costumo dizer que a única coisa que Nossa Senhora sabe fazer é nos dar Jesus. A única coisa. Ela passou a vida dando Jesus a pessoas, ao mundo. É a única coisa que ela sabe fazer. Ela é muito pouco criativa. Mas essa é a sua missão. Mas diante de uma necessidade, ali como a de Caná, ela vai e apresenta o problema. E apresenta o problema com aquele jeito de mãe. Com aquela maneira assim de quem diz, bem, eu não posso resolver esse problema, mas ele pode. Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estando junto da glória de Deus, querendo que todos os que foram banhados pelo sangue de seu filho sejam salvos, como ela não vai olhar para nossas necessidades? E isto o povo, desde os primeiros séculos, o povo de Deus captou e com muita naturalidade se voltou para ela. Talvez, e aqui vem um problema, talvez o que é preciso esclarecer seja o seguinte. Quando você que é católico se volta para Maria, claro, você não precisa dizer cada vez, olha, eu estou me voltando para Maria, eu sei que Nossa Senhora é apenas uma criatura privilegiada, porque escolhida para a Mãe de Deus, ela não pode nada, ela vai falar com o seu filho. Quer dizer, na verdade, quando você se coloca em oração diante de Nossa Senhora, você sabe tudo isso está implícito, já você subentende tudo isso. Agora, se você não é católico e aprendeu sempre a olhar para Maria com desconfiança, como alguém que atrapalha a nossa caminhada junto a Jesus, e você tem medo que Maria vai te afastar de Jesus, claro que então você se assusta, mas como que esses católicos rezam para Nossa Senhora? Não, nós sabemos da limitação de Maria, mas respeitamos o seu papel na obra da salvação, um papel, repito, que não foi ela que escolheu, foi o Pai Eterno. Se alguém tem culpa nessa história, é o Pai Eterno. Ele que escolheu. E escolheu, sem dúvida, porque queria o melhor para o seu filho. Se tivesse, a Deus nada é impossível. Mas se Ele escolheu esse caminho, a mim, seu filho, só me cabe respeitar sua vontade soberana. Portanto, não critique facilmente e rapidamente as expressões religiosas do povo de Deus. Saiba estar atento. Aliás, isso se chama inculturação. Inculturar significa eu entrar na cultura do outro, conhecer aquilo que ele faz, mas do seu ponto de vista. Porque nós facilmente, quando examinamos alguma coisa, quando vemos o povo rezar, o povo cantar, o povo fazer uma procissão, ir a um santuário, facilmente nós o julgamos segundo a nossa concepção. Mas entre um pouco no espírito deste povo. Quais os sentimentos que invadem o seu coração? O que ele pensa? Por que ele fez tal e tal gesto? Se fizermos isto, vamos ser muito mais humildes em nossos julgamentos. Vamos ver que o povo muitas vezes nem sabe expressar-se com palavras. Ele não sabe muitas vezes dar assim todo um tratado teológico daquilo que ele está fazendo. Mas o próprio Jesus louvou o Pai, porque esconde as suas riquezas, os seus segredos aos grandes, aos poderosos e sábios e os revela aos pequeninos.
sim aos pequeninos. E com muita humildade eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, quantas vezes ao longo do meu ministério sacerdotal, episcopal, quantas vezes encontrei pessoas de uma profunda sabedoria, pessoas simples, analfabetas ou semi-analfabetas, que talvez não seriam capazes de dar uma palestra de 5 minutos, mas de uma tal profundidade de Deus, o Espírito Santo agindo nelas de tal maneira que quando elas falam, quando elas sorriem, quando elas rezam, é o Espírito de Deus que faz tudo isso nelas. Não nos cabe, pois, julgá-las, mas humildemente olhar a ação de Deus, que tem umas preferências sempre muito curiosas. E eu gostaria ainda de lembrar o seguinte: talvez para muitas pessoas, algumas expressões que nós usamos, nós católicos, nem sejam muito convenientes. Maria como medianeira, corredentora. A própria igreja já viu que porque são palavras e expressões que às vezes precisam de muitas explicações. Então, há palavras às vezes mais simples que dizem isto que nós queremos dizer sem a necessidade de muitas explicações. Por exemplo, Nossa Senhora Advogada, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, Maria Auxiliadora. São títulos que querem mostrar justamente esta ação de mediação de Maria e que falam por si mesmas, sem necessidade assim de grandes explicações. Mas guarde o essencial. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas assim como Ele nos deixa participar de outros atributos seus, de outros dons, como a santidade, a misericórdia, a bondade, o seu sacerdócio, Jesus Cristo nos deixa também participar de sua mediação. Acolhemos este dom que Ele nos dá com muita simplicidade e usemos nós aqui, por exemplo, para fazer o bem, para rezar por quem não sabe rezar, para rezar pelos pecadores, para rezar por aqueles que estão longe de Deus, que nunca descobriram que Ele é amor. Estaremos sendo mediadores na mediação de Cristo. E essa nossa mediação pode ser também voltada para Maria, que diz: rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.